Três escritores técnicos do Departamento de Aeronáutica de uma fábrica de aeroplanos situada perto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Eles encontravam-se no dia 29 de maio de 1951 em um dos pátios do estacionamento. E eram 15 horas e 48 minutos. Victor Blake, Werner Eitler e Ed Sullivan. Eles trocavam impressões sobre suas tarefas habituais quando irromperam vindo de leste em um ponto como que a 45 graus sobre o horizonte, cerca de 30 aparelhos que pareciam meteoros giravam em ângulo reto e cruzaram o espaço em formação vertical ondulante semelhante a um diapasão visto de lado. Eles levaram 25 segundos em cruzar 90 graus do horizonte antes de dar uma volta em ângulo reto em direção ao oeste. E os observadores, eles calcularam que esses aparelhos tinham um diâmetro de 10 metros e desenvolviam uma velocidade, veja você, de 2.700 km por hora. Eles pareciam luzes redondas e intensamente azuis e voavam como as pedras chatas que se atiram com um certo jeito sobre a superfície de uma lagoa. E de acordo com diversas consultas formuladas, inclusive, de acordo com a opinião das três testemunhas, nenhum fenômeno natural ou óptico conhecido produz em plena claridade do dia a luz atribuída a esses objetos e nem tampouco se tem notícias que algum transporte aéreo comum possa dar uma volta em ângulo reto a uma velocidade de 2.700 km por hora. Mas o que dizer de um encontro com 6 discos em linha? Pois é. Bem-vindo ao nosso canal Histórias e Mistérios. Mas antes, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Aqui uma aula especial para o professor Dr. Abud, que também nos acompanha. Obrigado, Dr. Abud. Seja bem-vindo. Eu sou Marco Arlindo Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Os pilotos norte-americanos William Nash e William Fortenberry da Pan American World Airways, eles tiveram também um raro encontro. Foi em uma de suas viagens habituais. Eles achavam-se na rota de Miami a Nova York. E o primeiro oficial, William Nash, e seu companheiro Fortenberry tiveram destacada atuação durante a guerra 1939 e 1945 na aviação norte-americana. Eles eram peritos em voos e seu testemunho não pode ser produto de fantasia. Como disse Nash, às 8 horas da noite eles voavam aproximadamente a 2.700 metros de altura com uma excelente visibilidade. Na cabine do avião viajavam 10 empregados da empresa e ali se encontrava também o capitão Cap, comandante do avião. E naquele momento, Nash indicava a Fortenberry que nunca havia viajado por aquela rota e nesse momento ele indicava a posição exata da cidade de Newport News. E ambos olhavam para o sudoeste quando simultaneamente eles viram avançar em sua direção 6 corpos estranhos em formação escalonada. Quando se aproximaram, eles puderam notar que se tratava de corpos sólidos, luminosos, de uma cor vermelha, ligeiramente mais âmbar que as luzes traseiras dos automóveis e muito mais brilhante que a dos faróis dianteiros. E de contornos definidos, assemelhavam-se a uma massa de carvão incandescente. E segundo o primeiro oficial Nash, os aparelhos eles se aproximaram deles desde o sudoeste de Newport, dirigindo-se para o nordeste a uma velocidade que calculou em mais de 1.600 km por hora. E os 6 discos voadores eles passaram a 650 metros abaixo do avião e foi quando Fortenberry pôde vê-los verticalmente desde cima. Nesse preciso momento, a estranha esquadrilha efetuou uma volta fechada de 150 graus, voltando sobre sua rota. Os discos pareceram parar sobre suas bordas.
E, nesse instante, chegaram outros dois vindos de outro lugar do espaço. E ao deter-se e girar sobre si mesmos, os observadores notaram que os discos pareciam ter um aro escuro ao redor. E sua espessura podia se calcular entre 4 e 6 metros. Assegurou Nash que, ao distanciar-se, os discos pareciam atenuar seu brilho intenso. E não podiam estar pilotados por seres humanos, já que ninguém seria capaz de suportar os efeitos da força centrífuga, segundo a opinião do experimentado piloto. Os dois condutores do avião, os 10 passageiros e o comandante da aeronave ratificaram o asseverado. Sim, cumpre acrescentar que a esquadrilha fantasma não emitia som algum, pois os dois pilotos, em seu afã para melhor observá-la, entreabriram as janelinhas do comando. Mas não se detém aí a sucessão de testemunhos aceitáveis sobre os discos voadores, não. Olha só, no dia 7 de maio de 1952, dois repórteres fotográficos do Semanário Brasileiro O Cruzeiro, famosíssimo naquela década, chamados João Martins e Ed Keffel, foram enviados à Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e eles tinham que obter várias fotografias do lugar denominado Ilha dos Namorados. Martins e Keffel haviam começado o seu trabalho no lugar indicado quando Martins, ao levantar a vista, ele foi surpreendido pela chegada de um silencioso objeto que se movia acima deles. À distância, parecia um avião visto de frente, mas o estranho era que se deslocava lateralmente e a enorme velocidade. Como explicou depois Martins, o objeto vinha diretamente do oceano para a Terra e em direção perpendicular às rotas das linhas comerciais de aviação. Surpreso, Martins perguntou a Keffel que diabo seria aquilo. Qualquer outra pessoa não teria dado importância ao fato, mas eles eram cronistas e, por dever profissional, tinham a atenção sempre aberta. O objeto ele pareceu diminuir de velocidade e suas formas se apresentaram mais claras ao passar em frente ao Sol. E Keffel tinha uma lente ultra rápida e uma carga completa em sua máquina. Ele focalizou o disco, apertou o disparador e, como se do aparelho ele estivesse observado enquanto Keffel fotografou, ele mudou de rumo, pôs-se em posição vertical e desapareceu no horizonte, do lado do mar, numa velocidade extraordinária. Não fazia nenhum ruído de motor e apenas deixava uma esteira que se desvaneceu em segundos. Acreditavam que as pessoas que se achavam perto deles nem sequer perceberam sua presença. Quando chegaram à redação, correram ao gabinete de revelação para ver o que Keffel havia fotografado. Eram fotos claras de um disco voador. Ao calcular em seguida seu tamanho, chegaram à conclusão de que o disco media entre 20 e 30 metros de diâmetro e sua espessura era de 4 a 6 metros. A impressão que Martins e Keffel tiveram do local começou a ter de novo efeito sobre eles quando puderam ver as provas das revelações. As provas gráficas desses hábeis repórteres foram minuciosamente controladas pelo governo brasileiro e por funcionários, vejam só, do FBI norte-americano. O FBI esteve aqui. E não existe nelas nada que permita qualificá-las de falsas. E são consideradas como uma das mais valiosas já obtidas. Pois é, por hoje é só. Mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar. Histórias e mistérios, em cada história um mistério. Até a próxima.